Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para falar como fazer uma parceria de sucesso com a doTERRA, como se tornar um empreendedor na aromaterapia, né? Como trabalhar com os óleos essenciais. Hoje nós temos um mercado. Boa noite, Renata. Hoje nós temos um mercado em franco crescimento, justamente porque as pessoas estão buscando soluções naturais, né? E quando a gente fala de utilizar, empreender, né, trabalhar com os óleos essenciais, nós estamos falando em soluções naturais. Então isso é muito legal porque a gente traz uma saúde integrativa, né? Então eu sempre falo isso, vocês sempre vão me ouvir falar. Eu liguei o ventilador aqui, tá ventando só um pouquinho, né? Tá dando pra ver. Que nós não somos vendedores de óleos essenciais, né? O empreendedor de sucesso é aquele que resolve problemas. Quanto mais problemas o empreendedor resolver, maior o faturamento dele. Boa noite, Ira, seja bem-vinda. Quando muitas pessoas, né, querem ser empreendedoras, mas quando surgem problemas, elas não querem problemas. Quando na verdade o papel do empreendedor é solucionar problema. Então isso precisa ficar muito claro. E quando a gente fala de aromaterapia, dos óleos essenciais, nós buscamos solucionar problemas. E quem busca solucionar problema, precisa de problema para ser solucionado, né? Então, quando nós começamos a utilizar os óleos essenciais, a primeira coisa, né, isso é muito importante aqui, é ser o seu maior cliente. Então, os óleos essenciais, para quem não conhece, eles são uma bênção. Eu falo, é como se fosse a natureza realmente dentro do vidrinho, né? Então, inalar os óleos traz um benefício muito grande, tanto para a nossa saúde física quanto emocional. Então, que nem, por exemplo, aqui, ó, estou inalando o hortelã-pimenta. E, gente, quando a gente fala inalar, é puxar profundamente, sentir o caminho do óleo aqui, né, ó. Quando você inala, assim, o pepper, você sente ele passando por tudo. Oi, Mônica, tudo bom? Seja bem-vinda. Yolanda, Léo, sejam todos bem-vindos, gente. Então, quando a gente inala, né, aqui os óleos essenciais, por exemplo, o hortelã-pimenta, nós estamos recebendo mais de 300 propriedades benéficas para a nossa saúde física e emocional. Por que física? Porque ele abre as vias respiratórias, né? Se você sofre com alergias recorrentes respiratórias, fazendo o uso do óleo diariamente, a tendência é que você não sofra mais com essas alergias, né? Acelera o nosso metabolismo, melhora a nossa disposição, é revigorante, né? Então, se você inala antes de um treino, por exemplo, a hortelã-pimenta, o seu desempenho fica muito maior. E isso tudo por quê? Porque os óleos essenciais, eles são como o sistema imunológico da planta. Então, eles são a alma da planta. A planta, ela não sai do lugar para se alimentar, para se defender. Então, o óleo essencial, ele é a proteção da planta. E a forma de extração dos óleos que a doTERRA faz é uma forma que preserva, né, as propriedades do óleo com pureza. Isso já desde a plantação. Então, a doTERRA, ela não pega uma área, um terreno e sai plantando tudo lá. Ela faz a extração no habitat natural daquela planta. Então, por exemplo, a melaleuca é extraída da Austrália, né? E se há outros lugares onde são naturais também aquelas plantas, aquelas ervas, a doTERRA vai extrair lá também. Então isso é muito legal porque ela vai estar numa região onde é favorecido. Por exemplo, voltando aqui na melaleuca, a área onde ela cresce, né, que é a árvore do chá, ou tea tree, né, cada um conhece como um nome, ali prolifera muitos fungos, então ela precisa manifestar essa proteção contra fungos, e por isso que a melaleuca é um antifúngico tão poderoso. E no caso dos óleos essenciais da doTERRA, tem gente que fala, óleo essencial é tudo igual. Eu falo, como diria minha mãe, né, tudo igual é dois japonês na esquina. Então, esses ditos populares que a gente tem, não é tudo igual.
né? Quando a gente procura, por exemplo, Olíbano, Copaíba e On Guard, uma maravilha, uma bênção esse cheiro todo. Então, assim, quando a gente vai procurar um produto no mercado, né? Por exemplo, você tem preferência por um sabão em pó. Se alguém disser pra você, compra esse aqui, que é tudo igual, você compra? Não, você não compra. Né? Porque você vai falar, não, esse daqui ele é bom porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, aquilo outro. O óleo essencial doTERRA, ele é bom por quê? Porque ele é 100% puro. E você pode acessar um site que se chama Source to You, colocar o código que vem aqui embaixo do vidrinho, e você vai ter o lote, né, aqui no vidrinho, você vai ter todos os testes que foram feitos com aquele lote. E mais do que você se certificar através de testes, é se certificar através do uso, né? Então, quando você inala o Piper, olha aí que bênção, né, mana? Gente, essa mana é teimosa, sabe? E aí, ela teve um procedimento agora para fazer de recuperação e tá usando a Copaíba numa cirurgia e tá sendo sensacional. Olha que bênção, melhor do que qualquer antibiótico. E é verdade, porque a Copaíba, eu tenho ela aqui, ó, é um poderoso anti-inflamatório e antibacteriano. Para cicatrização é incrível. Para dor, ele é 60 vezes mais potente do que o canabidiol, que para quem não conhece é o óleo da maconha. Então, só que o que acontece? O canabidiol não é liberado porque ele tem um efeito alucinógeno. E a Copaíba, naturalmente, não tem, por isso que ela é liberada. Então você pode ter o benefício de cicatrização, né? Que nem minha irmã mesmo aqui que tá falando da Copaíba. Já é a segunda experiência que ela tem de desinfecção, né, desinflamação com a Copaíba. E são procedimentos mais sérios, né? Nesse caso mesmo, ela está se recuperando de uma cirurgia com a cicatrização da Copaíba. Então, melaleuca para melasma, para micose, fungo de unha. E fala nisso amanhã, 3 horas da tarde, eu vou estar aqui falando com vocês sobre como ter unhas saudáveis com os óleos essenciais. E tem gente que fala, óleo essencial é modinha, né? As pessoas estão falando de óleo essencial agora, daqui a pouco para. Você imagina que uma pessoa que nunca dormiu bem e ela começa a fazer o uso dos óleos essenciais, e por que eu falo dos óleos? Porque tem gente que fala, eu usei lavanda, não resolveu nada. Então, nós estamos falando de uma saúde integrativa, de uma solução natural. Então, não dá para você jantar tarde, para você dormir tarde, dormir com a televisão ligada, ir pra cama com o celular e falar que a lavanda não resolveu, né? Minha irmã aqui falando, ó, a unha encravada. Minha irmã tá me devendo R$180 da podóloga. Ela falou que ia na podóloga porque a unha tava inflamada, usou a Copaíba e a Copaíba desinflamou em 2 dias. Dripador, ele deve ser ingerido? Sim, deve ser feita a ingestão. Pode ser feita 2 gotas pela manhã e 2 gotas à noite. E aí já falando um ponto aqui, gente, se eu for indicar para vocês como aromaterapeuta, eu posso indicar 1 gota a cada 20 quilos, mas a proposta com a doTERRA é trazer independência, autonomia. Então, nós não fazemos essa indicação, tá? E você pode fazer o uso de 2 gotas de ingestão pela manhã, 2 gotas à noite, com segurança, tá? E ela vai ter uma ação anti-inflamatória muito poderosa. Você pode fazer ingestão sublingual, com água ou com mel. Copaíba é extraído do tronco de uma árvore, então ele tem um gosto bem amadeirado, tá? Então você escolhe qual é a melhor maneira para você ingerir. Muitas vezes, no início, é bom você começar fazendo a ingestão de 1 gota, 2 vezes ao dia por 1 semana. E aí, na segunda semana, você insere 2 gotas. Gente, se balançar é o ventilador, tá? Tô vendo que tá meio tremendo assim. Então, a Copaíba é sensacional. E o que acontece? Que eu tava falando da modinha, né? Então, vamos falar aqui, por exemplo, da minha irmã, que tá participando da nossa live hoje. Ela já teve 2 situações de infecção grave, onde ela obteve o resultado com a Copaíba. Qual é a chance de, na próxima experiência que ela tiver com uma inflamação ou uma infecção, ela não usar a Copaíba? Quase não existe, né? Então, agora, na próxima vez que ela tiver uma situação, o que vai acontecer? Ela já vai lembrar da Copaíba. A primeira coisa que ela vai lembrar é a Copaíba. E qual é a nossa missão hoje com doTERRA? É fazer com que as pessoas, quando sentirem uma dor de cabeça, boa noite, Elise,
Paulinha, ansiosa, né, Paula? Tá chegando. Até semana que vem chega. Então, qual a experiência, né, das pessoas o nosso objetivo, voltando aqui, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas... Então, óleo para dormir. Geralmente é a lavanda, mas algumas pessoas não simpatizam com o cheiro, por exemplo, é o meu caso. Então eu uso lavanda, mas eu gosto mais de usar olíbano e tangerina. Então, a tangerina no punho, eu amo, até coloquei tangerina ali no difusor hoje. Amo a tangerina para dormir, é um sedativo, ansiolítico também, mas da família dos cítricos, então é super gostoso. E o olíbano, ele é um óleo muito indicado para meditação, porque é um óleo de aterrar. Todos os óleos que vêm de raízes e troncos, eles têm essa capacidade de trazer uma tranquilidade, né? Um aterramento, ajuda na ansiedade, né? E vai desacelerar para o sono também. Lembrando que para uma boa noite de sono é preciso mudar alguns hábitos, né? Então, se possível, ir para a cama por volta das 22 horas, porque o corpo tem um ciclo, né? Que precisa ser respeitado, isso ajuda muito. Não jantar tarde, né? Não comer e dormir, porque aí principalmente quem sofre com refluxo vai passar mal, não vai dormir. Não dormir com a televisão ligada, com o celular, com luz acesa, né? Então tem um monte de coisas que faz parte da solução natural. Mas falando de óleo, lavanda é o mais indicado, tangerina tá na família dos cítricos, assim como a laranja, muito bom. Olíbano é sensacional e vetiver desliga, dorme leão, sabe? Porque o vetiver, ele é um óleo realmente de aterramento muito poderoso, muito indicado para pessoas que sofrem com hiperatividade, né? Existem médicos hoje prescrevendo o uso do vetiver, óleo essencial para hiperativos, justamente porque ele consegue diminuir essa agitação cerebral, né? Então o vetiver é um óleo assim que capota mesmo. Meu marido sempre teve muito problema para dormir, e ele usa o vetiver, dorme super bem. E um ponto já aqui falando do sono, né? Eu não tenho problema para dormir. Eu durmo de qualquer jeito, qualquer circunstância. Tem gente que fala que eu não durmo, amigos meus, que eu não durmo. Eu morro e ressuscito, né? Porque o meu sono é muito pesado. Mas é diferente o sono quando eu durmo com os olhos, usando os olhos. Eu acordo descansada, eu acordo... Boa noite. Eu acordo pronta para acordar, sabe? Eu não acordo querendo dormir. E quando eu não uso óleo, às vezes mesmo dormindo aparentemente bem, eu acordo cansada, tá? Então, falando aqui sobre dois assuntos que eu comecei e não terminei. O primeiro é a nossa missão. Então, a nossa missão com os óleos essenciais é chegar no ponto onde, quando uma pessoa sentir uma dor de cabeça, ela não corra para tomar um remédio por conta própria. Ela corra para usar um óleo essencial, né? E aí tem o peppermint, que para dor de cabeça você pode passar assim nas têmporas, na testa e na nuca. Ele age por resfriamento, vai aliviar. Mas é importante você avaliar se essas dores de cabeça são recorrentes, quando que elas começaram, quando é esse start para ela vir, a dor. Porque às vezes está ligado a uma questão emocional, a um estresse, a uma pressão no trabalho, a um gatilho de uma situação que quando acontece algo parecido a dor volta, uma questão muscular, rigidez, tensão. Então é importante você entender, procurar entender, né, junto com o consultor que está te atendendo, a origem dessa dor de cabeça, para que você possa ter uma solução natural completa. Muitas vezes, para o alívio da dor de cabeça, você vai precisar um óleo que dê suporte hormonal, que dê suporte às emoções, tá? Então, é bem amplo. Tem gente que procura, a gente fala assim, eu quero um óleo pra, sei lá, dor de cabeça. Calma. A gente sempre fala, o mais indicado é esse, age assim. Mas é importante avaliar outras situações, né? E isso a gente vai descobrindo dia a dia, usando e se percebendo, tá? Então, a primeira coisa é essa. O nosso grande objetivo com doTERRA é fazer as pessoas perceberem que não precisam tomar remédio para tudo. Falar nisso também, sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter uma live aqui com uma nutricionista top demais, doutora Silsa. Ela fala
justamente isso, né? Com a nutrição, como que a gente pode ter soluções naturais. E as pessoas acham normal hoje ter que tomar remédio para dormir, para colesterol, para pressão alta, para tudo na vida. E não é assim, gente. A gente não foi feito para tomar remédio. A gente foi feito para viver da natureza. Em algum momento a gente se perdeu, foi para a questão da alopatia de uma maneira desenfreada, né? Onde todos nós temos remédio em casa e todos nós usamos remédio por conta própria. Essa é a grande realidade. E a automedicação, exatamente, Léo. A Gi, acho que ela não tá aqui, mas ela é nutricionista, foi nutricionista hospitalar por muitos anos, e ela fala que a maior parte das pessoas que chegam no hospital são problemas de automedicação, né? Então tem gente que fala assim, eu tenho medo de tomar óleo essencial, de usar óleo essencial, será que isso não é perigoso? Você já leu a bula da Neosaldina? Você já leu a bula do Loratadina? Eu já usei uma medicação fortíssima que provocava até aborto. Suicídio, eu já usei. Então, eu assinava o termo para usar o remédio. Então, o que acontece? Nosso desafio hoje é trazer para as pessoas, é resgatar as pessoas para essa conexão com a natureza, para que possamos buscar soluções naturais completas entre óleos essenciais e hábitos mais saudáveis, ok? Então essa é a nossa missão. Se você simpatiza com essa missão, vem com a gente, tá bom? Você é o nosso convidado para fazer parte desse movimento que tem levado saúde física e emocional para milhares de famílias do mundo todo. Por quê? Porque a doTERRA, ela está em mais de 50 países. Então, nós podemos levar essas soluções para todos os países onde a doTERRA já tem mercado. Então, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, aonde tiver alguém que precisa de uma solução natural e você conhece essa pessoa, você pode levar essas soluções para ela, tá bom? Vocês estão me ouvindo? A Elisete falou que travou? Então tá bom, eu já liguei até o Wi-Fi, os dados móveis para não travar, mas essa hora tá todo mundo fazendo live, né? Então eu puxei um pouquinho mais pra tarde pra ver se melhorava o horário, mas não adiantou muito. Então tá bom, obrigada. Então, gente, esse é o primeiro papel, né? O nosso desafio realmente de resgatar as pessoas, essa conexão com a natureza. Primeiro ponto. Tem um óleo, o olíbano, esse aqui, ó, o frankincense. Quando você inala ele, é a mesma vibração de estar na natureza. Sabe aquela energia da natureza? Tem gente que fala assim, agora o que eu preciso é dessa energia, o que eu preciso... Nossa, essa energia da natureza. Ou a pessoa vai para a natureza e ela volta com a energia renovada. Então, a natureza tá aqui, ó, dentro do vidrinho. A gente tem essa magia. Então, é isso, primeiro ponto. O segundo é que, como eu estava dizendo, a questão da minha irmã, por exemplo, de usar a copaíba. Ela não é uma modinha. Então, quando ela tiver uma outra necessidade dessa, ela vai querer usar a copaíba. E conforme ela vai usando os óleos, né? A minha sobrinha tem 2 anos e ela chega em casa, ela já quer dar o pé para eu passar olhinho. E minha mãe já tá muito mais habituada, né? Então, hoje mesmo, ela tava me perguntando, a Isabela tá com picada de inseto, que óleo que eu passo, o que eu faço? Né? E aí eu falei, olha, usa o repelente Terra Shield, que é um mix de óleo essencial, né, no difusor, para evitar as picadas. Depois que já foi picado, pode passar a lavanda, pode passar o Calmer, que é um mix, né? Pode passar o próprio Terra Shield, porque ele é diluído em óleo de coco, então pode ser utilizado na pele, né, das crianças também. Então, realmente, é a gente ir tirando tanto tóxico que existe na nossa vida, no nosso dia a dia. As mulheres, né, que usam maquiagem, perfume, tantos remédios, anticoncepcional, e eles trazem uma disruptura endócrina, né? Então, assim, eles bagunçam todo o nosso corpo, né, os nossos hormônios, e aí é tanta gente sofrendo depressão, sofrendo tantas situações emocionais e muitas vezes físicas também, por questões hormonais. E nós temos um blend chamado Claricalme, que ele é excelente para dar esse suporte hormonal. O Léo falando aqui, né, que o olíbano conquistou. Eu amo o olíbano, gente. Eu gosto demais do olíbano. Eu passo na nuca, eu passo na mão, eu ponho no difusor, passo no pé, né? Então, assim, o olíbano é incrível. E o nosso grande desafio é encontrar pessoas que estão nessa mesma direção aqui, falando já de empreender, né?
as pessoas que estão buscando uma maneira de obter renda, levando transformação para a vida das famílias. Hoje fala-se muito de propósito, de missão. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que é lançamento da Disney agora, que chama Soul. Eu lembrei dele agora porque eu falei de propósito. E aí, nesse filme, né, ele, falando assim por cima, ele espera demais que uma coisa aconteça, e quando aquilo acontece, ele fala, é só isso? Tipo, não acontece mais nada agora, né? Não foi isso que eu imaginei nesse dia. Então é um filme que traz já essa visão do propósito, da missão, do porquê, essas coisas todas, e já numa linguagem para criança também entender. Então as pessoas hoje, elas já não querem mais ter um emprego só porque ele paga a conta dela, né? Aliás, tem muita gente sofrendo síndrome do pânico por causa disso. Por ter um emprego onde ela não se sente bem, onde não condiz com os valores dela. Mas ela tá lá porque ela tem que pagar a conta. E hoje as pessoas, elas estão buscando algo que faça realmente sentido, que tenha um propósito, onde ela se sinta realmente bem de estar fazendo aquilo, né? E com os óleos essenciais é assim que a gente se sente. Por quê? Porque todas as pessoas têm necessidades, todas no mundo têm necessidades, que os óleos essenciais podem oferecer soluções, né? Então, desde um desafio respiratório, emocional, uma micose, alergia. Quem não tem alergia, gente? Que casa não tem alergia? Que casa que durante essa pandemia não se preocupou com o suporte imunológico, com o suporte respiratório, com uma limpeza mais eficaz da casa? Quem não, né? Quem não sentiu ansiedade pelo futuro? Quem não teve problema para dormir? Então, assim, realmente no momento da pandemia foi quando a nossa organização mais cresceu, porque foi quando as pessoas se aperceberam das suas emoções, né? Viram que elas têm emoções, que elas precisam lidar com elas. Então, realmente é algo muito extraordinário. Deixa eu ver como é que a gente tá com o tempo aqui, pra não estourar. Então, a gente realmente... Ai, gente, agora eu descobri um reloginho aqui. Você aperta no ao vivo, ele mostra quanto tempo que você tá fazendo a live. Olha que legal. Não preciso mais ficar perguntando a hora. Vivendo e aprendendo, né? Então... o nosso trabalho hoje, né? Se é que dá pra chamar de trabalho, né? Eu falo, a gente não sabe se a gente vive trabalhando ou trabalha vivendo, né? A gente fica nessa dúvida aí. Porque é exatamente isso. Então, a gente trabalha, a gente vive, a gente acompanha os filhos, pode ir numa reunião da escola, né? A gente pode ir no mercado, a gente pode ajudar a família. Então, enfim, a gente pode acompanhar pessoas no médico, tudo dentro de uma organização do tempo. E doTERRA, nós temos o Léo aqui, né, como homem, mas doTERRA, ele é um negócio muito feminino, muito. O maior percentual dos membros e consultores são mulheres. Justamente porque a mulher, por natureza, ela já gosta de cuidar. Na verdade, não é gosta a palavra, né, mas ela foi criada, ela desenvolveu essa responsabilidade, né, assumiu esse papel. O papel de cuidadora. Então a mulher cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, ela trabalha, ela também muitas vezes é a provedora da casa, então ela também tem que pagar as contas. Então a mulher, ela foi feita para um papel, que era o de auxiliadora e cuidadora. Com o passar do tempo, nós, além desse papel, porque ele nunca deixou de ser nosso, né? Além desse papel, a gente ainda tem o papel de trabalhar, de muitas vezes ser provedora. E nas mulheres isso gera uma sobrecarga gigantesca. E isso vai desencadeando uma série de problemas, principalmente nas emoções, como estafa, né? Tantas síndromes que vão realmente mostrando que a mulher não está dando conta de tudo que ela está fazendo, de tudo que ela está carregando. E os óleos essenciais, eles, além de nos dar o suporte no equilíbrio emocional, nas emoções, ele ainda pode nos trazer renda. Adriana, e como obter renda com os óleos essenciais? Todos aqui já indicaram uma pizzaria, uma padaria, um cabeleireiro, um mecânico, um posto de gasolina, compartilhou uma promoção de leite, né? Quem não? Então, a natureza nossa é o compartilhamento. Então, toda vez que a gente tem uma boa experiência com algo, nós compartilhamos aquilo, sem ganhar nada. Né? Então, se alguém pergunta, alguém tem uma pizzaria boa aqui pra indicar? Aqui no condomínio mesmo, né? No grupo.
Alguém tem uma pizzaria para indicar? Uma manicure? Um não sei o quê? Então, o tempo todo o pessoal tá pedindo indicação. E a gente indica mais do que depressa. Por quê? Porque se eu comi uma pizza boa e alguém tá perguntando se eu sei, claro que eu sei. Nossa, você precisa comer a pizza lá daquela pizzaria X, porque é incrível, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Quanto eu ganho por fazer isso? Absolutamente zero, né? A gente não ganha nada. Mas o prazer de proporcionar para o outro a mesma experiência que eu tive, não tem preço. Agora você imagina você pegar isso que nós já fazemos naturalmente, fazer de propósito, né? E receber por isso. Então, por isso que é tão mágico desenvolver do Terra. Porque eu começo a utilizar os olhos, percebo os benefícios em mim, na minha casa e na minha família. Compartilho isso com as pessoas. Então, eu falo do meu depoimento, né? Dos meus resultados com as pessoas. Levanto as necessidades dela. Então, né, por exemplo, eu falei da alergia, eu falei do sono, eu falei da inflamação, da micose e tal. Então, eu falei de um monte de coisa. E aí eu falo pra ela, você tem alguma dessas necessidades? E ela vai me dizer o que ela tem, né? Quais são os desafios que ela tem enfrentado na casa, na família e tudo mais. E aí eu vou dizer pra ela, olha, então, temos esses olhos aqui. E uma maneira de empoderar os novos empreendedores, os novos consultores, né? Alguns materiais que nós utilizamos. Então, por exemplo, esse daqui é um material plastificado, né? Que nós disponibilizamos para os novos consultores do nosso time. E aí você vai imprimir, plastificar e pode utilizar nas suas demonstrações. Então, você vai compartilhar os óleos essenciais com alguém. Você vai levar os seus óleos, né, de amostra para ela experimentar e vai levar esse material. E aí a própria pessoa, muitas vezes, ou vocês farão isso juntos, né, mas acontece muito da própria pessoa pegar as fichinhas e ir olhando, né. Então, muitos bons resultados, né, Dorinha? Então, por exemplo, aqui o olíbano, né, ele melhora estados depressivos, melhora distúrbios de comportamento, apoia o sistema imunológico, ele emocionalmente, né? Ele ajuda nessa questão do conexão com o divino, no despertar para o espiritual e tal. Aí a pessoa vai olhando aqui, ela fala, nossa, eu preciso disso daqui. Nossa, esse daqui é bom para mim. Aí ela vai olhar o Zengest. Aí o Zengest tá aqui. Melhorar a digestão dos alimentos, acalmar o estômago, reduzir inchaços causados por gases. Pede sim, Mônica, ela te manda. Aliviar enjoos, melhorar sintomas da indigestão e tal. Aí a pessoa fala, nossa, meu estômago é uma bênção, não funciona direito, preciso desse Zengest aqui. Aí ela vai assim com os demais, né? Tipo, aqui o Brief, muito bom. Ele traz o suporte respiratório, né? Então, aqui ele diz, abre a respiração, reduz secreção, desbloqueia o sistema respiratório, reduz sintomas de tosse, de doenças respiratórias e tal. A pessoa fala, nossa, meu filho tem uma alergia, tem uma rinite, uma sinusite, né, uma bronquite e tal. Ah, eu preciso desse aqui também. E aí assim vai, ela vai olhando, né, a ficha, as fichinhas e vai percebendo quais são as necessidades que ela tem em casa. Depois que ela faz isso, você vai dizer pra ela, fala, olha, legal, então quais óleos que atende, né, as suas necessidades. E aí ela vai ter separado lá 5 fichinhas, às vezes tem gente que separa as 12, né, porque em geral nós temos realmente todas as necessidades. O Zengest é incrível, Léo, e ele é indicado tanto para quem tem necessidades, né, assim, já de estômago, tipo uma má digestão, um estufamento e tal. São ótimos, são incríveis mesmo. Não é porque a gente trabalha com eles, não. Até porque eu ainda não conheço pessoas que começaram a trabalhar sem usar e que isso tenha dado certo, né? Eu não conheço, não. Porque a gente realmente é cliente primeiro, né? Pode ser por 1 minuto, mas nós somos clientes primeiro. Então, ela vai falar, né, quais são os óleos que ela escolheu. E você vai dizer, olha, são esses óleos aqui, eles custam tanto e é assim para você utilizar. Para fumantes, Denise, tem um protocolo. Depois, não sei se fui eu ou alguém que te convidou para
para essa live aqui, a gente pode te mandar, tá? Mas tem um protocolo de vários óleos que são utilizados para auxiliar as pessoas que desejam parar de fumar. E aí, você falou para a pessoa, né, os valores, e ela pode escolher como ela quer adquirir. Então, ela pode adquirir os óleos com você, ou ela pode se tornar membro, assim como você. E quando você indica um novo membro, por exemplo, eu sou consultora. Quando eu faço esse trabalho que eu falei, então eu vou compartilhar os óleos com alguém, eu vou levar as fichinhas ou o livro que a gente consulta também, vou ver quais são as necessidades dela, vou mostrar quais são os óleos e aí eu vou dar as opções para ela. Ela pode comprar o óleo comigo, ela pode se tornar membro, pagar uma adesão e comprar os óleos individualmente, que eu vou falar dessa promoção no final, fica até o final para você saber da promoção, ou ela pode adquirir um dos kits, né? E nós temos 4 opções de kit hoje, e todos eles são pensados e feitos, né, assim, escolhidos os óleos essenciais de propósito para que você tenha qualidade de vida em todos os sentidos. Então, você vai ter nos óleos essenciais realmente naqueles kits o suporte para todas as situações do dia a dia. E aí você vai ter também um protocolo de uso desses óleos, já que é individual, então a gente dá sempre uma sugestão de uso diário e vai ser adequado à sua realidade, à sua rotina e à sua necessidade e da sua família, né? Então é muito simples desenvolver doTERRA. Nós também proporcionamos suporte, capacitação, né? Eu hoje, além de aromaterapeuta, né, que eu me tornei, eu sou coach de empreendedores, então nós temos na nossa equipe toda segunda-feira mentoria para que você se torne um empreendedor, para que você desenvolva habilidades empreendedoras, né? Para que você vença desafios emocionais, porque muitas vezes as pessoas querem empreender, mas elas são vencidas pelas suas emoções, né? Ela não, muitas vezes não tem o equilíbrio, ela trabalha muito com picos emocionais, e isso é um desafio muito grande a gente ajustar, e aos poucos nós vamos ajustando, né? E para a gente ir caminhando aqui já para um final, eu quero trazer uma reflexão que nós temos aqui, né, sempre com doTERRA, que é a adutora, né? Então tem uma história de um homem que ele carregava baldes de água. E aí um belo dia ele percebeu que ele estava limitado, tanto pelo tempo quanto pela capacidade dele mesmo de carregar mais baldes. E ele pensou em construir uma adutora. E quando ele foi construir essa adutora, na verdade, quando ele tomou essa decisão, ele começou a trabalhar mais, porque ele tinha que carregar os baldes, porque ele não podia diminuir, né, a produção. E nos tempos que eram livres, construir a adutora. Até que um dia ele pôde, com essa adutora pronta, abrir a torneira e começou a sair água. E ele não precisava mais carregar baldes. Qual que é essa analogia hoje com a nossa vida? Nós somos criados, né, principalmente aqui no Brasil, para trabalhar, ter um emprego, uma carteira registrada e uma aposentadoria. Então nós fomos educados para isso. Bem-sucedido é quem consegue isso. Porém, nós sabemos que hoje no Brasil o emprego, principalmente de carteira registrada, reduziu drasticamente, né? Muito mesmo. E as pessoas, elas estão sendo empurradas para o empreendedorismo. Porém, muitos não sabem por onde começar a empreender. Outros ficam procurando algo inédito no mercado e aí pegam suas economias, pegam sua rescisão, enfim, né? Dinheiro que às vezes não tem, ou pega um empréstimo, investe em algo que em geral não custa menos do que 20 ou 50 mil reais, e isso eu tô falando assim, um negocinho, né? Se a gente estiver falando de uma franquia, são 500 mil reais, 1 milhão de reais, né? Mas falando aqui no popular, você quer abrir um negócio pequenininho, são 20 mil reais, 30, 50 no mínimo, né? E você vai ter despesas, você vai ter que pagar aluguel, funcionário, contador, água, luz, telefone, internet. Eu empreendi por mais de 10 anos no mercado tradicional, né? Eu tinha uma marca de joias.
Graças a Deus fomos muito bem sucedidos, vendemos a marca há alguns anos e ela continua de pé. Isso me dá muita tranquilidade de saber que eu construí um mercado consumidor para a marca, né? E o novo dono deu continuidade a essa jornada. Mas eu sempre falo, quando o mês começava, a única certeza que eu tinha eram as contas que eu ia pagar. E como eu ia pagar, aí já era outra conversa, né? Porque no Brasil, a maioria dos empreendedores trabalham no giro, né? Eles não têm capital de giro. Então, abre hoje para fazer o dinheiro de hoje e assim diariamente, o que é muito cansativo, exaustivo. Chega a gente realmente a perder a paz, né? Porque você sabe que você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar o salário do funcionário. E por muitas vezes eu tive que escolher entre pagar a prestação do meu apartamento, pagar a prestação do carro e pagar o salário dos funcionários. E eu sempre optei por honrar os fornecedores, os funcionários, o aluguel. Então, muitas vezes eu tive que renegociar prestações do apartamento, sendo empresária. E sendo bem-sucedida no sentido do negócio. Mas as despesas são tantas que haja faturamento. É vender almoço para comprar janta, Léo. É exatamente isso, né? E quem aguenta viver essa rotina? Não é muita gente que aguenta. E quem aguenta não vive, sobrevive. E através do empreendimento com o marketing multinível, e em especial com a doTERRA, que é uma empresa que está há 12 anos no mercado, nunca mudou o plano. Aliás, mudou. E eu vou mostrar para vocês o que mudou. Esses dias uma pessoa, ontem, estava apresentando o doTERRA para uma pessoa, e aí a pergunta foi, uma pessoa que já trabalhou com algumas empresas de marketing de rede, e infelizmente é uma prática de muitas empresas, ficar trocando plano, né? E aí você recebia assim, agora não recebe mais, era assim, agora não é mais, tal. E aí ele me perguntou, esse plano é sempre o mesmo? Oi, Catarine, seja bem-vinda. Ai, que chique que nós estamos, né, gente? Estamos nos States, adoro. Então, Terra é dos States, né? Então, é muito bom. E aí ele me perguntou, doTERRA nunca mudou o plano? Eu falei, não, mudou sim. Lembrei de uma mudança que a doTERRA fez. Existe um bônus, esse aqui, ó, chamado Poder de 3, né? E aqui, sou eu, no caso, por exemplo. E aí eu indico 3 pessoas para consumir e compartilhar comigo. E montamos uma estrutura, de 4 pessoas no caso, que vão movimentar 600 pontos. Fazendo isso, né, montando essa estrutura, eu recebo R$200. É o que está escrito aqui, 200. Aí eu ajudo essas 3 pessoas a montar essa mesma estrutura. E detalhe, eu posso posicionar pessoas aqui para ajudar os meus cadastrados, tá? Fazemos muito isso. E aí, quando esses 3 aqui estão ganhando 200, eu ganho 1.000. Quando a gente repete essa estrutura, eles ganham 250. Não, esses aqui ganham 250, esses ganham 1.000, eu ganho 5.000. Porém, a doTERRA mudou. E agora, nesse primeiro nível, não é mais 200, é R$250. Nesse segundo nível, não é mais 1.000, é 1.250. E nesse terceiro nível, quando eu fecho essa estrutura, eu não recebo mais 5.000, eu recebo R$7.500. Então essa foi uma mudança que a doTERRA fez, para mais, né? Aumentou aqui no último nível em 50% essa bonificação. E essa é uma estrutura que nós podemos montar, né? Leva um tempo, dependendo de quem são as pessoas que estão contigo, e esse tempo é relativo. Algumas pessoas montam essa estrutura em 7 meses, 8 meses, outras em 2 anos, mas existem também muitas outras formas de ganho, que eu não vou entrar muito aqui, mas aqui no canal tem o vídeo que nós fizemos quinta-feira da semana passada, tá no IGVT, onde eu explico os bônus, tá? E o plano de carreira. E também tem no YouTube, o canal Adriana Beltrame, vídeos onde eu explico sobre o plano de carreira, tá? Como que você pode crescer, quais são os bônus, como que é o plano, tudo direitinho. Hoje, o que eu quero deixar aqui muito marcado para vocês é a possibilidade de ser um empreendedor do bem-estar, né? Então, realmente, em alguns países, a tradução, né, de consultor é embaixador
defensor, né? E é exatamente assim que a gente se sente, como embaixadores da doTERRA no Brasil, e estamos só começando. Temos aqui no Brasil 2 anos de mercado, a doTERRA existe há 12 anos, né? Então é uma empresa já consolidada, com produtos de excelente qualidade, e aqui no Brasil, se a gente perguntar a cada 10 pessoas se elas conhecem óleos essenciais, talvez uma te diga que já ouviu falar, mas muitas não experimentaram. Essa pessoa mesmo para quem a gente apresentou a doTERRA ontem. E por que eu falo apresentar doTERRA? Porque o negócio doTERRA também é um produto, né? Então, você não é obrigado só a consumir ou só a compartilhar, ou não. doTERRA é completa, né? Então, você se torna um membro, usuário dos óleos, recebe todo o benefício deles, se torna um compartilhador e pode se tornar um empreendedor, tá? E aí, a gente conversando, e ele na verdade, antes de se encontrar, ele tinha falado pro meu marido que muitas pessoas já tinham falado para ele se ele conhecia doTERRA, mas ninguém tinha apresentado doTERRA para ele, né? Então, esse é o ponto. Muitas vezes a gente fala, doTERRA, tem gente que já conhece, tem gente que... Aí você pergunta, você já experimentou os óleos essenciais? A resposta vai ser não. Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas experimentem, conheçam, inalem, né? Bota aqui o hortelã-pimenta, inala profundamente, a tangerina, a laranja, tantos óleos que são incríveis, né? Tem também aqui no IGVT e no YouTube o vídeo sobre os 12 óleos essenciais que compõem os kits, né? Então você também pode assistir esse vídeo e entender um pouco mais sobre os benefícios dos 12 óleos essenciais. Mas a questão é que nós estamos vivendo um momento de expansão, né? A partir da próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, nós teremos 4 meses de um programa que chama Clube Diamond. E esse é um outro fator. Para quem aqui já empreende ou já empreendeu no mercado tradicional, vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando você é empreendedor no tradicional, tudo é você que tem que fazer. Então você paga todas as contas. Se você quiser fazer uma sacolinha, é você que banca a produção total. Se você quiser fazer um catálogo, você que banca a produção total. Desde a fotografia, impressão, tudo absolutamente. Então, os custos para quem quer empreender no mercado tradicional, eles são gigantescos. E são muitos mesmo. Quando a gente empreende nesse modelo aqui com a doTERRA, eu não preciso pagar aluguel. Eu trabalho aqui onde vocês estão vendo. Esse é meu escritório. Trabalho online, encontro com pessoas na rua, né, principalmente fora da pandemia. E aí eu posso marcar numa padaria, num parque, né? O ano passado a gente fez um encontro num parque, numa aula de yoga. Então, né, eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu não preciso pagar aluguel. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, então eu posso viajar, ir para outro país e continuar trabalhando. Então eu tenho essa liberdade geográfica. Eu não tenho nenhum custo, né? A internet que eu pago porque eu preciso ter internet mesmo como pessoa normal, sem usar para o trabalho. Então não há, né, essa despesa fixa. Você vai ter despesas de gerir e girar o negócio, né? Então esse fator é incrível. E aí o Clube Diamond, ele é o quê? A empresa, junto com alguns patrocinadores que são líderes da doTERRA, bancam as nossas viagens, né? O custo das viagens, para nós irmos para outros estados, dar apoio, mentoria, capacitação para as pessoas da nossa equipe. Eu, como empresária, isso para mim é o céu. Imagina a empresa para quem eu presto serviço vir bancar as minhas viagens para eu crescer o meu próprio negócio, né? O meu faturamento e o meu bônus. Isso é surreal, assim, quando a gente fala de empreendedorismo tradicional. Então, a gente vai iniciar esse programa agora em fevereiro. Já temos viagens agendadas para o Rio de Janeiro, para a Bahia e para o Mato Grosso do Sul, né? Estamos bastante limitados devido à pandemia, mas mesmo assim vamos começar esse trabalho. E o que é legal? Se você se torna um membro do doTERRA hoje, a partir do mês que vem, você já pode
fazer parte desse programa conosco, né? E aí tem incentivos, a gente pode presencialmente acompanhar você nas suas aulas, nas suas classes. Nós podemos marcar assim, ó, aula online com os seus convidados, né? Então é muito legal, é muito incrível. E nós já participamos de uma temporada dessa o ano passado, né? E ao final da primeira temporada, a gente já ganha uma viagem. Nós, líderes que participamos, ganhamos uma viagem para um local de extração dos olhos. Então, você que é empreendedor, você sabe que no mercado tradicional isso é impossível acontecer, né? Então, aqui na doTERRA, nós realmente somos pagos para desenvolver um trabalho humano, né? Um trabalho onde a gente realmente enxerga o indivíduo, enxerga que cada pessoa é única, né? Sem falar, eu não posso encerrar aqui sem falar sobre isso, o co-impacto. E eu vou falar da promoção. O co-impacto, ele funciona assim. Por exemplo, eu falei aqui do olíbano, né? Onde o olíbano é extraído, havia uma exploração, assim como acontece na maioria dos locais de extração de óleo. Mas do olíbano especificamente, tem até um vídeo que, se eu não me engano, tá no meu canal, que conta a história, onde as mulheres, primeiro que eles tinham intermediários, né? Então, entre os produtores, né, que extraem e a empresa final, existiam os intermediários que pagavam um valor muito baixo. A doTERRA, ela chega nessa região, tira esses intermediários, faz entre os produtores uma associação, paga um valor melhor, né? Esses intermediários muitas vezes também abusavam das mulheres, as mulheres tinham que levar as crianças para trabalhar, e aí a doTERRA leva saúde, educação. Então ela faz realmente um trabalho onde ela cuida de quem cuida das plantas, né? E dessa forma, o que vem dentro do óleo é muito mais do que o vidrinho. Adriana Beltrame, Caterine. Então, o que vem é muito mais, né, do que só o óleo, que já seria muito. No Instagram, tá aqui no IGVT. No IGVT tem vários vídeos também. E no YouTube, se eu não me engano, eu coloquei lá esse vídeo do olíbano, tá? Então, esse trabalho de co-impacto, ele faz muito sentido para nós que gostamos de ser humanos, né? Então, nessa região, por exemplo, ela tirou, e hoje as crianças têm escola, as famílias recebem um valor digno pelo produto que eles oferecem para a doTERRA. A doTERRA está direto conectada com o plantio, então ela acompanha para que tenha qualidade. Exatamente, e é isso que é legal, né, Léo? Os nossos produtos, eles não têm preço, eles têm valor. Então, antes de comparar o preço de um produto nosso com qualquer outra empresa do mercado, avalie o valor, além de falar da pureza, né? Porque tem alguns produtos que eles vêm como 100% natural, só que aí eles são recebem aditivos naturais, mas são aditivos. A doTERRA é 100% puro e o ventilador nas minhas costas não tá muito bom aqui não, gente, peraí. Eu fecho aqui por causa do barulho. Eu não aguento calor. Aí pus o ventilador, não aguento o ventilador. Tá bacana. Mas tá me encerrando aqui também. Então, essa questão do co-impacto, ela acaba fazendo muito sentido, né, pra gente que quer fazer algo que venha mudar o mundo mesmo, impactar a vida das pessoas, né? Fazer sentido, porque quando alguém me liga e fala, nossa, meu filho tá melhor, meu marido tá melhor, eu tô dormindo melhor, não tem preço mesmo, né? É algo realmente muito transformador, sem falar nos benefícios mesmo dentro de casa, né? Hoje foi até engraçado, porque voltou às aulas online, minha filha tava super barulhenta, fazendo barulho, e eu falei, Sofia, fica quieta, filha, ouve a professora e tal. E aí ela veio com um olhinho pra mim. O que você olha? Passa, mãe, você tá precisando, você tá nervosa. Eu tô nervosa, né? Então é muito legal, porque eu vejo que a gente começa a trazer para os nossos filhos já essa questão da solução natural. Então, quando ela tem uma necessidade, ela não pede para mim um remédio. Ela pergunta, mãe, qual olhinho que é para isso, né? E isso não tem preço, porque eu sei o tanto de benefício que os óleos vão trazer para a vida dela. Ela já fala que quando crescer vai querer trabalhar comigo, inclusive quer me acompanhar nas viagens agora de trabalho, né? Então é realmente uma missão a gente poder
trazer para a nossa vida, para a nossa família, algo que abençoa todas as áreas da nossa vida, né? Então, é um benefício completo. E, financeiramente, eu posso dizer para você que vale a pena. Quando eu iniciei a doTERRA, eu tive que queimar estoque de um outro produto que eu trabalhava para poder fazer a adesão do meu kit, tá? Então, se você enxergar essa visão, a falta de dinheiro não vai ser um obstáculo para você iniciar esse negócio e fazer parte desse movimento. E eu enxerguei, na época eu não tinha enxergado muito não, mas mesmo assim eu resolvi acreditar, e meu marido acabou enxergando um pouco mais, e a gente fez isso, adquirimos o nosso kit, começamos o trabalho, né? O meu objetivo sempre foi levar soluções para as pessoas, então eu fazia muitos agendamentos até hoje, eu falo todos os dias com pessoas para levar soluções naturais para elas, e essa velocidade trouxe para mim a conexão com pessoas que estavam buscando as mesmas coisas, né? Crescemos, graças a Deus, muito rápido, obtivemos bons resultados financeiros, que na verdade foram só a consequência do nosso objetivo de levar soluções naturais para o máximo de pessoas. Então, se você hoje tomar a decisão de empreender conosco e você levar soluções naturais para o máximo de pessoas, o mais rápido possível, a sua vida financeira vai ser transformada, muito impactada. No ano de 2020, que foi o ano da pandemia, 2019 foi quando a gente iniciou, no ano da pandemia, que foi o ano que as pessoas mais sofreram financeiramente falando, nós não temos do que reclamar, né? E isso é graças a Deus, graças à nossa decisão de ousar e fazer algo novo. E mais ainda, a decisão de continuar fazendo. Porque no primeiro mês, o nosso bônus foi de R$350. No segundo mês, foi de R$700. Então foram 60 dias recebendo um valor baixo. E muitas pessoas, nesses 60 dias, elas já desistem. Não é pra mim, não fiquei rico, né? E nós não estamos fazendo uma proposta de riqueza rápida. Ela pode sim ser real na sua vida com liberdade financeira, mas é um tempo, é uma construção. Vai depender de quem você é, de toda a sua bagagem, né? Então nós continuamos insistindo, continuamos compartilhando, e aí durante o ano de 2020 nada nos faltou, né? E quando nós decidimos fazer doTERRA, nós estávamos com o nosso apartamento já pedido pelo juiz. E hoje, ao longo desse ano, nós temos a expectativa de poder quitar. Então é algo realmente assim muito extraordinário, que começou com uma decisão de arriscar, né, de acreditar e de ter constância e permanecer fazendo até dar certo. Então, se hoje você tomar a decisão de vir empreender conosco, vai ser um prazer ter você no nosso time. E você pode aproveitar a oportunidade da doTERRA, que permite que você se torne um membro sem pagar adesão. E essa promoção ela vale até domingo, dia 31 de janeiro. E aí você fazendo uma compra de 75 pontos, você consegue se tornar um membro doTERRA e já iniciar o seu negócio. Existem diversas opções, né, a partir de R$380 aproximadamente, que você pode se tornar um membro doTERRA e iniciar o seu negócio hoje. Agora você me diga, que negócio você pode iniciar com um investimento de R$380, né? Não existe. Muito menos um negócio com uma estrutura tão grande, com uma parceria tão maravilhosa e que é tão abençoado, né? Que tem transformado a vida de tantas pessoas. Então, aproveite essa oportunidade, procura o consultor que te indicou. Se você está aqui através do meu convite, me chama no particular, no direct, que eu vou te explicar como que funciona, os óleos essenciais que você pode adquirir, as necessidades que você tem, né? É isso aí, Dorinha, tá crescendo, né, seu time? Fico muito feliz pelo seu crescimento. Então, aproveita essa oportunidade, né, porque geralmente a gente tem que pagar uma taxa de R$90 para se tornar membro. E essa taxa está isenta até domingo. E eu tenho certeza que se hoje, com tudo isso que você ouviu, né, se você escutou até aqui, te interessou, e se você está buscando uma alternativa para empreender, eu como empreendedora há mais de 20 anos, eu sou formada em empreendedorismo pelo programa de 10 mil mulheres da FGV, eu obtive uma consultoria incrível, né?
E eu consigo hoje avaliar negócios de empreendedorismo. Eu consigo hoje ter um olhar para negócios que têm chance de crescer e negócios que podem ser uma modinha ou que podem ser uma bombinha na sua mão e que vai te deixar completamente endividado. E eu posso com propriedade dizer que doTERRA é a melhor oportunidade para você empreender este ano e pelos próximos anos também. Deixa eu ver a Renata aqui falando, trabalha a partir de casa, né, Renata, com 4 filhos. É exatamente, trabalhar em casa, trabalhar conciliando os seus horários, cuidando da sua família, né, realmente colocando o que é prioridade como prioridade. Você pode ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, alcançar grandes níveis aqui na doTERRA e obter um resultado simplesmente extraordinário. Ah, e tem um detalhe, não precisa ter faculdade, não precisa, ninguém vai pedir o seu currículo, ninguém vai perguntar se você tem o nome limpo, tá? Não passa por análise de crédito, então fique à vontade, você pode vir como você está e você vai se desenvolver um empreendedor, você vai crescer, aprender e se você quiser, você vai chegar aonde a sua visão permitir, porque você pode chegar longe, basta avaliar o que você está vendo, né? Porque a gente só vai até onde a gente enxerga. Eu espero ter passado a minha visão, que é uma visão ampla, né, do que doTERRA pode oferecer e que seja o suficiente para você tomar a decisão de vir conosco. Se não foi suficiente, você tem dúvidas, você quer entender mais algumas coisas, procura o consultor, ou se eu te convidei para estar aqui, me chama que a gente pode conversar mais, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada pela presença de todos. E se você conhece alguém que está buscando uma maneira de empreender ou que precisa e busca soluções naturais, compartilhe esse vídeo. Ele vai ficar gravado aqui, tá bom? Vou encerrar, senão a gente perde ele e não consegue deixar. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Até amanhã, às 3 horas da tarde, a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Deus abençoe vocês.